que é específico da sociedade capitalista não é que ela pode ser destrutiva, é que ela não pode ser outra coisa senão destrutiva. Ou seja, se é que nós pretendemos entreter qualquer ambição de um futuro sustentável, de um futuro em que a humanidade sobrevive e vai reconstituindo as condições para florescer, então a ruptura com a sociedade do capital, a superação da sociedade capitalista, não é negociável. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação. Criar o impossível. Salve, galera! Eu sou a Vanessa Monteiro e a gente está começando mais uma Rádio Rastilho, que é um podcast sobre imaginação estratégica entre a esquerda radical. Hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio e o tema de hoje é sobre ecossocialismo. Estou muito feliz com os convidados de hoje. A gente está aqui com o João Machado, que é dirigente da Rebelião Ecossocialista. Estamos também com o Eduardo Sabarreto, que é um companheiro que eu conheço de longa data, né? A gente já compartilhou várias posições comuns nos últimos anos. E também estou empolgada, além da importância e da urgência do tema, pelo fato de que o último episódio que a gente gravou, que foi sobre autodeterminação a partir da Palestina, foi um episódio muito bom, muito qualitativo, e foi um episódio também bastante consensual, né? Felizmente, ou não, a gente não teve nenhuma organização que defendia o absurdo que são 2 estados, por exemplo. Então foi um episódio muito consensual. Mas da nossa parte tem o interesse também de ter debates polêmicos, saber quais são as diferenças. E a gente já sabe, eu já sei, né? Que entre vocês tem perspectivas diferentes sobre alguns temas, então tô na expectativa que a gente vai conseguir fazer um bom debate sobre a nossa visão de futuro a partir do ecossocialismo quanto uma nova utopia, digamos assim. Dito isso, a gente sempre tem tentado pegar algum gancho da realidade para a partir daí abrir algum debate estratégico, né? E o debate de hoje é sobre ecossocialismo porque a gente queria aproveitar a deixa da COP, então queria começar perguntando para vocês como vocês avaliam essa COP, as COPs em geral e essa em particular, que ela significou. Bom, a Vanessa já apresentou, eu sou João Machado, né? Sou professor de economia na PUC de São Paulo e militante político, né? Da Rebelião Ecossocialista, como ela mencionou, e da Quarta Internacional. Bom, eu acho que a COP e as COPs em geral tornaram-se um teatro, né? Uma coisa que nem de longe pode cumprir o objetivo esperado, que seria conseguir acordos para tirar a humanidade do caminho da catástrofe, né? Só para chamar a atenção de uma coisa básica, foi muito noticiado que nessa última houve um grande debate no final, chegou-se ao impasse e afinal a conclusão foi de não fazer uma referência explícita na declaração da COP à necessidade de redução drástica e rápida do uso de combustíveis fósseis. Na verdade não se falou dos combustíveis fósseis, né? Então uma conferência cujo objetivo é chegar em acordos para reduzir a marcha, sair do rumo da catástrofe, né, ambiental, principalmente climática no caso, né, a que a humanidade está sujeita. Tem esse objetivo e não pode falar de combustíveis fósseis, não tem sentido, né? Então, o que eu acho que foi importante nessa COP, em algumas outras também, não nas anteriores, nas logo anteriores, mas no passado, foi que como ela chama atenção para o debate e viabiliza uma mobilização extra-COP, né, isso é importante, né? Então, toda a discussão que foi feita fora do espaço da COP propriamente dita, a participação dos povos indígenas, que inclusive criticaram a forma como estavam sendo excluídos, né? Tudo isso é muito importante e pode contribuir para a única coisa que pode nos tirar desse curso desastroso, que é uma mobilização popular que se volte não apenas para controlar a emissão de gás de efeito estufa, reduzir desmatamento, reduzir o uso de combustíveis fósseis, mas para poder viabilizar tudo isso, nos leve para uma alternativa não capitalista, né? Superação do capitalismo. Então, eu resumiria assim, o que a COP teve de positivo foi o que aconteceu fora dela. É isso, eu tenho total acordo nesse ponto. Inclusive, nos últimos tempos eu tenho sempre pretendido não acompanhar a COP, mas acabo sendo cobrado a escrever a respeito, né, a comentar a respeito. E
por ocasião até dessa COP, eu escrevi um texto que acho que converge muito com o que o professor João Machado falou. Eu, sem excluir nada do que ele disse, eu só acrescentaria que há evidências muito contundentes de que essa incapacidade crônica das COPs de promover, né, os caminhos que nós deveríamos trilhar não é exatamente uma coisa recente, é uma coisa que vem desde a sua origem, né? E isso pode ser percebido tanto nos resultados que vêm sendo obtidos desde então, né? Desde 1995, com a primeira COP, nós tivemos algumas mais frustrantes, algumas menos frustrantes, algumas que geraram protocolos, tivemos o famoso Acordo de Paris, muitas promessas, muitos acordos assinados, compromissos assinados, e a verdade é que de lá para cá as emissões, o crescimento das emissões não foi interrompido em nenhum ano, né? Apenas 2 ocasiões, se nós formos considerar todos os gases de efeito estufa e de todas as fontes antrópicas, né, de origem humana, só em 2 oportunidades as emissões declinaram, que foi durante a crise na Europa, né, ali em 2012, crise da dívida de vários países, e o primeiro ano da pandemia, né? Então, esse papo de que fizemos muito, mas não está sendo suficiente, né? Que é um papo que apareceu na Carta de Belém, é um papo que apareceu no discurso do presidente da COP, na abertura, é muito mentiroso, né? É um papo muito furado, porque não se trata de estarmos fazendo insuficiente, né? Na verdade, a gente continua caminhando a passos largos e cada vez mais rápidos no sentido contrário que a gente deveria estar caminhando. Então, de fato, se ainda resta alguma serventia para a COP, essa serventia se limita nas lutas, nas disputas que podem ser feitas ali dentro, não para disputar a direção da COP, porque essa direção é indisputável, né? Mas para disputar as consciências ali dentro, né? Então, fazer a luta ali dentro e nas periferias da COP para ver se as pessoas percebem que as nossas chances estão situadas fora dela. Eu acho que essa COP ela deixou nítida essa contradição. Foi, por um lado, essa falência da COP em si, né? Então, o fato de não ter mencionado sobre descarbonização, sobre desmatamento, etc. Mas, por outro lado, esse tensionamento maior dos movimentos sociais à esquerda, né? E não sei se, para mim, parece um pouco assim um sintoma dessa agudização da crise ecológica, a expressão de como a ideia de capitalismo verde é incapaz de apresentar uma solução para a crise que a gente vive. Por outro lado, também levando a uma maior radicalização dos movimentos, como é o caso do movimento indígena, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, mas queria aproveitar e perguntar um pouco sobre o diagnóstico que vocês veem desse momento que a gente vive com relação à crise ecológica. Agora eu posso começar porque esse aí é minha área de concentração. Assim, eu nem me sinto mais confortável em chamar de crise, sabe, Vanessa? Eu venho dizendo que crise é uma palavra adequada na medida em que ela remete à noção de gravidade, de urgência, mas ela também remete a uma ideia de um desvio temporário, de um desvio de um certo curso normal que pode até ser muito grave, pode até ser bastante prolongado, mas ele é sempre temporário, né? A ideia de crise sugere esse eventual retorno a alguma normalidade. Seja a normalidade anterior, seja uma normalidade em nível diferente. E, inclusive, essa é uma impressão que vem muito forte no senso comum não negacionista, né? A ideia de que a gente já está rumando para um novo normal. E, em absoluto, não é esse o cenário que nos defronta, assim. Dado o melhor da ciência disponível no momento atual, não há muitas razões para concluir algo diferente de que nós disparamos certos processos que já são, em muitos sentidos, irreversíveis, tá? O que, eu preciso abrir um parênteses para dizer que isso não significa que não há nada a ser feito, que a gente pode jogar a toalha, porque o que a gente faz pode continuar acelerando esse processo e pode continuar multiplicando, né, o conjunto de cenários catastróficos, cataclísmicos, etc. Mas a verdade é que o que a gente já começou a passar, o que a gente já começou a experimentar, não vai parar, tá? Não vai passar, não vai estacionar. O
que a gente já começou a experimentar é efetivamente um processo de colapso, né? Que vai seguir seu curso aí por gerações, por centenas de anos, em alguns casos, para alguns processos, até por milênios. Né? Então, eu acho que essa é uma correção importante que a gente precisa fazer nos diagnósticos, porque ela claramente tem consequências práticas, né? Se a gente passa a tratar esse complexo de desafios como estando relacionados a um processo de colapso, o conjunto das nossas práticas, o nível de ambição, o grau de urgência, né, assume muito mais um caráter de tudo ou nada, que eu acho que é efetivamente o horizonte que está posto para um futuro muito iminente. Não é coisa para os nossos filhos, não é coisa para os nossos netos, é coisa para essa geração que está viva agora. E se a gente vai informar a nossa prática com um diagnóstico mais suave do que a realidade propriamente dita, a maior probabilidade é que as nossas práticas estarão aquém dos desafios, né? Não estarão à altura dos desafios. Basicamente, eu concordo. Eu acho que uma coisa muito importante da gente ter consciência, né, é que enquanto a gente estiver no interior do modo de produção capitalista, portanto, enquanto a economia mundial for dominada pela lógica da acumulação de capital, o que a gente pode ter variações em torno de caminhar mais rapidamente para o aprofundamento da catástrofe ou caminhar mais lentamente para o aprofundamento da catástrofe. Mas, de qualquer jeito, nós estamos caminhando para o aprofundamento da catástrofe. Eu acho importante dizer, por exemplo, que a gente costuma ser feita a distinção entre negacionistas e não negacionistas, né? Há os negacionistas explícitos, que são gente muito caricata, embora tenham muito poder, né? Agora, dentre os que não são considerados negacionistas, né, eu acho que o que predomina também é o negacionismo, porque na medida em que se discute que ainda há tempo para continuar com tentativas no interior do capitalismo, e pior, né, para aprofundar certas práticas mais graves, por exemplo, exploração de novos poços de petróleo, inclusive na Foz do Amazonas. Enquanto se diz que isto aí pode ser enquadrado como uma prática aceitável, o que está havendo é um negacionismo talvez mais sutil, mais disfarçado, mas é também negacionismo, né? Eu acho que é importante ter essa consciência porque nós estamos diante de uma situação muito difícil, né? Que a gente pode resumir da seguinte maneira, né? O Eduardo mencionou a questão da urgência. Eu acho que a urgência e da luta por tudo ou nada, né? A urgência é muito grande e a necessidade que nós temos é de uma revolução anticapitalista a curto prazo, para poder começar a reduzir o crescimento dos impactos, reduzir os impactos mais negativos. Muita coisa já não dá para evitar, como o Eduardo mencionou também, né? Eu acho difícil saber o que ainda pode ser evitado, mas certamente muita coisa ainda pode ser contida, se evitar o pior, mas isso aí, para ser efetivo, tem que ser feito com urgência, né? Nós estamos nessa situação de urgência e, ao mesmo tempo, o grau de consciência que existe disso é muito pequeno, mesmo no interior dos setores que se consideram não negacionistas, né? Eu acho que dizer que não é negacionista e defender capitalismo verde é negacionismo. Dizer que não é negacionista e dizer que durante algum tempo nós ainda vamos aumentar a exploração de petróleo, como o governo brasileiro atualmente faz, é negacionismo. Pode ser menos grave, ou menos ridículo, ou menos caricato do que o negacionismo do Trump ou do Bolsonaro. Mas é negacionismo. Então, nós estamos confrontados com a necessidade de uma ruptura total com essa perspectiva, né? Isso nos complica muito a vida, né? Mas a gente tem que construir caminhos com essa consciência. Eu queria aproveitar, deixa, João. Depois eu quero conversar um pouco sobre essa questão da consciência, mas antes eu queria perguntar sobre o tema que você falou, que é necessário uma revolução ecossocialista, anticapitalista, e perguntar para você sobre o Manifesto da Quarta, né? Porque esse ano foi publicado o Manifesto por uma Revolução Ecossocialista da Quarta Internacional, e é um manifesto que defende bastante o tema do decrescimento, e tem um debate entre a vanguarda, né, sobre essa discussão de decrescimento aplicado aos países do sul global. Essa visão é eurocêntrica ou não. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o manifesto que defende a Quarta, sobre esse tema.
Esse manifesto eu acho que é um documento muito importante, é uma atualização programática muito importante da Quarta Internacional, né? Eu acho que é um esforço de tomar cada vez mais consciência da gravidade da situação e de tirar as consequências disso. Eu acho que um exemplo dessa consciência é justamente afirmar que nós estamos diante da necessidade de decrescimento da produção material e do consumo de energia. Quer dizer, o mais urgente é sair do capitalismo. Mas sair do capitalismo só não é suficiente nesta altura, né? É preciso também reduzir, mesmo numa perspectiva não capitalista, o consumo de matéria e principalmente o uso de energia, né? Agora, você mencionou a discussão sobre os países do sul global, chamados países subdesenvolvidos. Na verdade, o que está colocado no manifesto e o que a perspectiva de quem considera o decrescimento necessário coloca, né, não é que o decrescimento tem que ser feito imediatamente em todos os países. Quer dizer, é necessário haver decrescimento da produção global, né, mundial. Agora, isso tem que ser muito diferenciado de acordo com os vários países, né? E há países em que ainda há carências materiais muito grandes, em que é necessário ainda, por algum tempo, aumentar a produção, né? Então, eu não vejo que possa ser chamado de perspectiva eurocêntrica. Pelo contrário, se a gente for ver do jeito que a questão é tratada no manifesto, né, o que é enfatizado é que a mudança mais urgente e que tem de começar com o decrescimento é nos países centrais, não só na Europa, evidentemente, mas nos Estados Unidos, Japão e outros países, né? Então, não é uma perspectiva eurocêntrica. É uma perspectiva, inclusive, como está enfatizado num dos capítulos do manifesto, de desenvolvimento desigual e combinado, né? Que supõe, portanto, que a forma de tirar as consequências da situação atual ainda é diferente de acordo com a situação dos vários países. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a importância do tema do decrescimento também é que nos dá bem uma medida da urgência, né? E junto com a urgência da total e absoluta impossibilidade de continuar por mais tempo como capitalista se a gente quiser reverter esse curso desastroso e passar a ter um curso positivo, de alguma esperança para a humanidade, né? O capitalismo é totalmente incompatível com o decrescimento. Bom, nós estamos falando de decrescimento material, produção material e consumo de energia. O capitalismo se volta fundamentalmente para o crescimento econômico, né? Valor, acumulação de capital. Mas até hoje não se mostrou que é possível separar as duas coisas. Eu acho que isso está cada vez mais evidente que é uma ilusão. Aliás, o Eduardo, né, no livro, pelo menos o mais recente que eu li dele, chama muita atenção para... Em outros também, né? Não é um tema que tratou só no último livro. Chama muita atenção para isso, né? Que é uma impossibilidade esse descolamento, ou desacoplamento, como se costuma falar, entre crescimento econômico em termos capitalistas e crescimento da produção de energia e aumento dos impactos ambientais negativos, destrutivos desse crescimento. Eu acho que vale a pena, inclusive, insistir nesse ponto, dizendo que não apenas não se demonstrou a possibilidade do desacoplamento, como, a rigor, é possível demonstrar a impossibilidade do desacoplamento, né? Se a gente parte de uma perspectiva teórica marxista, é possível demonstrar isso teoricamente, né? E acho que é a esse trecho do meu trabalho que o João provavelmente estava se referindo. Mas até mesmo se a gente não parte de uma perspectiva teórica marxista, se a gente olha para o comportamento dos crescimentos de um ponto de vista empírico, né? Do ponto de vista econômico, você tem um padrão meio cíclico, ondulatório, às vezes um pouco de estagnação, às vezes o tipo de decrescimento que a gente chama de crise, né, de depressão, quando está dando tudo errado, que inclusive é um sintoma de que o capitalismo é incompatível com o decrescimento, porque quando ele acontece todo mundo se desespera, né, com razão. Mas, do ponto de vista material, de demanda material e energética, a série temporal, a série dos dados, não exibe esse mesmo padrão ondulatório. Ela é praticamente uma exponencial perfeita.
Ou seja, é uma curva que só cresce e cresce cada vez mais rápido, né? Assim se desdobra o crescimento do ponto de vista material no capitalismo. E só para também fazer coro ao comentário do João, eu acho que acusar a discussão de decrescimento de uma discussão eurocêntrica é uma evasiva muito vulgar, assim, porque de um ponto de vista biogeoquímico é muito evidente o imperativo do decrescimento, do impacto das nossas atividades e, portanto, da escala em que nós demandamos recursos e energia do planeta. Não há alternativa a não ser um decrescimento. E ele vai acontecer ou por uma via planejada, concertada, ou por colapso. A perpetuação de um crescimento, seja vigoroso, seja tímido, insuficiente, ela simplesmente é uma impossibilidade física, né? Então o decrescimento vai se impor, ou por escolha, né, e um objetivo perseguido conscientemente por nós, ou por imposição de um colapso ecológico a nível planetário. Enfim, não vai haver região segura se a gente não se demonstrar à altura desses desafios que estão sendo discutidos aqui. Eu queria te perguntar, Edu, sobre esse diagnóstico que por um lado, o decrescimento é uma necessidade, não há saída, é uma necessidade. E a dinâmica que o João estava comentando nessa questão da condução do capital, né? Que a dinâmica do próprio capital é de se expandir. Para se expandir, ele precisa ser realizado no mercado, então precisa vender, toda a questão do consumo, etc. Então, a dinâmica do capital é avessa ao decrescimento, a sua tendência, né? Por outro lado, o tema, por ser imediato, faz com que haja um debate sobre a necessidade de transição energética hoje, ou também o debate, como está no Manifesto da Quarta, sobre programa de transição, medidas transitórias. Queria te perguntar sobre esse tema, da relação entre a necessidade estratégica e a necessidade imediata também, né? Diante do colapso ecológico, né? Me corrigindo, não crise, mas colapso. Então, do ponto de vista energético, o que a gente precisa de fato é de uma descarbonização. E sendo isso, eu acho que a palavra transição e a agenda de transição acaba sendo uma palavra e uma agenda que mais confunde do que ajuda. Por quê? Porque é possível haver transições não descarbonizantes. Ou seja, uma transição que simplesmente aumenta a participação de fontes renováveis de baixa intensidade em emissões na matriz energética é uma transição energética. Os combustíveis fósseis vão perdendo importância e os renováveis vão aumentando importância. Mas isso é uma transição energética descarbonizante? Ora, só se a grandeza proporcional menor for também uma grandeza absoluta menor. Ou seja, só se ao usar 79% de combustíveis fósseis ao invés de 80%, eu estiver usando menos combustíveis fósseis. Mas esse não tem sido o caso, não é o caso. A participação percentual pode cair e, ao mesmo tempo, o volume em que a gente usa combustíveis fósseis só cresce. Então, essa transição energética, da maneira como ela vem sendo perseguida, via aumento de eficiência energética e via estímulo às fontes renováveis, ela não tem o padrão, mesmo se ela fosse bem sucedida, o que ela não vem sendo. Ela não tem o padrão que realmente nós necessitamos, que é um padrão descarbonizante. A gente precisaria estar contraindo a escala em que nós consumimos petróleo, gás natural, carvão. E o que está acontecendo é todas as fontes estão tendo o seu consumo aumentado. Então a nossa matriz não está ficando mais limpa, mesmo quando a participação das fontes energéticas eventualmente aumenta um pouco. A nossa matriz só tem ficado mais suja. Para tentar clarear um pouquinho o que eu estou tentando dizer, eu tenho usado uma provocação, que é mais do que uma provocação, é verdadeiro mesmo, e dizendo que eu prefiro uma matriz energética 100% baseada no petróleo, contanto que se use menos petróleo.
Então veja como assusta essa afirmação, porque fica parecendo que eu sou um focileiro qualquer aí, né? Um entusiasta da exploração de petróleo, quando eu digo que eu prefiro uma matriz 100% baseada no petróleo. Mas a verdade é que o que importa não é o percentual, o que importa é o quanto se usa de petróleo, de gás natural e de carvão. A gente precisaria estar recuando, não apenas bloqueando a abertura de novas frentes de exploração, mas decomissionando as frentes já existentes. Isso pode ser feito na sociedade capitalista? Acho que nós temos acordo aqui que não. Mas mesmo na hipótese de uma revolução planetária e súbita, isso tampouco seria uma tarefa simples, porque a nossa capacidade hoje constituída a partir de fontes renováveis atenderia à demanda energética do ano de 1960. Se a gente fosse hoje depender só de fonte renovável, nós seríamos catapultados para um nível de consumo energético primário do ano de 1960. Se a gente for pensar nisso em termos per capita, nós estaríamos num nível de consumo por pessoa abaixo do nível do ano de 1800. Tá? Então, isso é um desafio técnico imenso. A gente, para pensar a vera, seriamente, com rigor, numa transição energética descarbonizante, a gente precisaria estar mirando num processo acelerado de decomissionamento da infraestrutura fóssil e de triplicação, sextuplicação da nossa capacidade de gerar energia a partir das fontes de baixa intensidade. Então, mesmo na hipótese heróica de uma revolução súbita e planetária, em que os atritos sociais para perseguir essa meta estariam mais suavizados, o desafio técnico continua sendo extraordinário. E eu digo isso não para nos amedrontar, mas só para dar a dimensão do nível da urgência que a gente precisa ter, né? Eu acho que a transição energética, quando a gente mergulha no detalhe, ela dá bons materiais para a gente afinar o nosso senso de urgência. Eu acho que, aproveitando o que o Eduardo falou, a gente pode dar muitos sentidos à palavra transição, inclusive muitos sentidos ao conceito de transição energética. Mas o único que é relevante é o sentido em que só há transição energética quando o uso de combustíveis fósseis está sendo reduzido, né? Em termos absolutos, não apenas em termos relativos, como o Eduardo salientou. Aliás, diminuiu em termos relativos, mas muito pouco, né? Ainda o consumo de combustíveis fósseis ainda é responsável por mais de 80% da matriz energética. Então, não começou, né? No sentido relevante, não começou nenhuma transição energética. Agora, Eduardo tocou numa outra questão que eu acho que é muito importante e que acho que nos leva para uma discussão conexa interessante também. Nós não temos hoje a produção de energia sem impacto ambiental negativo o suficiente para as demandas da humanidade. Bom, então não apenas vai ser necessário aumentar isso, mas também vai ser necessário diminuir radicalmente o consumo de energia. Nós não podemos só pensar num projeto de futuro, nesse caso eu já estou falando de um projeto não capitalista, né? Não podemos pensar só num projeto de futuro com outras fontes de energia. Nós temos que pensar obrigatoriamente, exatamente pela dificuldade que o Eduardo apontou, num consumo muito menor. Então, uma das questões que a gente tem de levantar hoje como demanda, né, para todo mundo que se preocupa em mudar o curso catastrófico que nós estamos seguindo como humanidade, né, nós temos que mudar de civilização. Isso já foi dito outras vezes e acho que nunca foi dito com tanta razão como deve ser dito nesse momento. A gente tem de construir uma civilização muito menos dependente do consumo de energia gigantesco e crescente, né, até agora que se tem feito. Nesse sentido, o Manifesto da Quarta Internacional dá muitas pistas, né? Dá muitos caminhos. Para começar, a gente tem que reduzir drasticamente o transporte, particularmente o transporte por avião, né, que é o que mais usa energia, combustíveis, né, fósseis inclusive. Isso significa que, no lugar dessa loucura do capitalismo de desmembrar a produção de cada item de consumo pelo mundo inteiro, nós teremos que ter uma produção cada vez mais próxima do local de consumo.
Isso é possível, porque a lógica de fazer isso do jeito que é feito no capitalismo é uma lógica de reduzir custos num contexto em que os custos provavelmente mais importantes, que são os custos em termos de impacto ecológico negativo e aquecimento global, não são levados em conta, né? Então, se você tira os custos mais importantes, não leva em conta, porque eles não são computados automaticamente pelo mercado, né? E conclui que vale a pena ficar passeando com mercadorias pelo planeta inteiro, bom, você está num caminho completamente maluco, né? Então, se a gente começa por aí, a gente pode ver a grande quantidade de produção e de gasto de energia que é feita hoje e que não apenas é desnecessária, mas é nociva, né? Então, com uma outra perspectiva de civilização, a gente pode enfrentar esse desafio difícil, né, que o Eduardo resumiu. Eu quero aproveitar e chamar a atenção para uma outra coisa, que eu acho que está colocada no debate brasileiro e não só brasileiro, né? Nós temos uma discussão hoje, uma reivindicação do movimento dos trabalhadores e de outros setores pelo fim da escala 6x1. Ora, a redução do tempo de trabalho, eu acho que a gente deve colocar como uma reivindicação ecológica fundamental, porque ela contribui para a gente mudar o sentido que nós queremos da vida, né? No lugar de produzir cada vez mais quinquilharias e consumir cada vez mais sem saber muito bem por quê, a gente precisa de ter mais tempo livre para convivência com os amigos, para fazer as coisas que realmente são gratificantes para as pessoas humanas, né? Então, a redução da jornada de trabalho, né, está totalmente associada ao fim da escala 6x1. É uma indicação ecológica fundamental hoje em dia, né? Então, quando a gente começa a analisar por esse caminho, eu acho que a gente percebe que a situação é difícil. Os problemas não são nada simples. Mas, por outro lado, a gente percebe também que a gente pode, por esse caminho de mudar essa civilização construída a partir do capitalismo, no desperdício e na agressão à natureza, né? Ou como dizia o Marx, na exploração e no desgaste das duas fontes fundamentais da riqueza, né? A terra, no sentido da terra, recursos naturais em geral, e dos seres humanos. Nós temos que substituir essa lógica capitalista por uma outra lógica, que pode ser, com certeza será, muito mais gratificante. Eu acho isso importante porque a gente precisa também de ter não só a perspectiva de fugir da catástrofe, isso já é por si mesmo muito importante, mas também a perspectiva de dizer que a gente pode conseguir muitas coisas positivas, embora, por conta da gravidade a que a coisa já chegou, o Eduardo enfatiza isso muito, eu acho que ele tem razão, nem todos os futuros são hoje possíveis, né? Futuros que eram possíveis 20 anos atrás não são mais, por conta do quanto já avançou a degradação ecológica. Mas ainda há muita coisa boa e possível que pode nos motivar a essa luta, né? Quero aproveitar desde perguntar sobre o legado do Marx e do marxismo nessa tarefa de construção de uma nova utopia, né? Porque também existe uma discussão sobre, mas o Marx, na verdade, era produtivista. Esse debate todo sobre uma certa tendência de uma visão de progresso que supostamente existiria dentro da tradição marxista, né? E queria perguntar para vocês sobre esse tema do legado do Marx, do marxismo, e também sobre as contribuições que o socialismo pode dar para a experiência ecossocialista. Pensando, você comentou sobre essa questão de produção de quinquilharia, né? E toda essa discussão sobre a obsolescência programada, né, como os itens não são duráveis no capitalismo e etc. E também um pouco sobre o que foi essa experiência de planificação econômica, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse tema, né, legado do Marx, marxismo e experiência socialista. Pode ser. Bom, esse debate sobre o Marx produtivista, eu acho que ele não deveria existir mais, sinceramente, não deveria existir mais há quase 30 anos. Né?
Houve uma época em que talvez se justificasse certas leituras de pequenos recortes do conjunto da obra que davam a entender um certo entusiasmo quase apologético do Marx com a elevação das forças produtivas, né? E como que isso poderia vir a permitir um pleno domínio da humanidade sobre a natureza. Mas ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 começaram a sair trabalhos, né, quase trabalhos filológicos, né, de se debruçar sobre o conjunto dos escritos, publicados, não publicados, correspondência, cadernos de anotações, etc. E, no meu entendimento, esses estudos que vêm saindo desde o início dos anos 2000 demonstram, para além de qualquer dúvida, no meu juízo, que uma leitura do Marx como um Marx produtivista é injusta, é incorreta, tá? Eu tenho certeza que vocês sabem que um dos principais expoentes desse tipo de leitura é o professor Michel Louvi. Eu já escrevi alguma coisa meio que examinando, né, os próprios textos que o Louvi recolhe para apresentar essa interpretação, e eu discordo inclusive da leitura que o professor Louvi faz desses trechos que ele mesmo utiliza, né? A coisa mais recente que eu li do professor me deu uma certa esperança de ele estar começando a abrir mão dessa posição, mas eu sinceramente eu acho que esse tema já deveria estar obsoleto. E a respeito do legado, o que eu acho mais fecundo, né, os ecossocialistas costumam enfatizar muito a discussão de ruptura metabólica, né? E embora eu ache a discussão de ruptura metabólica muito importante, eu acho que essa não é a principal riqueza do legado teórico do marxismo para a gente entender a inviabilidade ecológica da sociedade capitalista. Acho que o principal legado é justamente a maneira como a crítica da economia política, ou seja, a crítica marxista do capitalismo, pode ser estendida para uma crítica ecológica da sociedade capitalista, usando muitas vezes categorias, raciocínios, argumentos que não estão diretamente ligados à questão ambiental, momentos da reflexão que o Marx não está pensando em meio ambiente, mas que a gente pode usar para pensar meio ambiente, né? Então acho que ali tem uma riqueza assim, quase imensurável, é muito repertório mesmo, é um repertório que inclusive eu procuro, na medida das minhas capacidades, mobilizar. E veja, faz muita diferença se o nosso entendimento é que o capitalismo tem sido destrutivo ou se o nosso entendimento é que o capitalismo não pode não ser destrutivo. No primeiro caso, ainda existe uma pequena possibilidade da gente cair vítima de concepções de capitalismo verde, né? Então o capitalismo tem sido destrutivo até aqui, mas quem sabe se a gente mudar uma coisinha ali, fizer uma pressãozinha tal, lutar de uma outra maneira, quem sabe se ele não pode ser um pouquinho melhor do que ele vem sendo até aqui. Então continua sobrando um espaço, né, para esse tipo de perspectiva. Mas, como eu disse, o marxismo permite afirmar mais que isso, permite concluir mais que isso. Permite mostrar que, ao fim e ao cabo, qualquer sociedade pode ser destrutiva. A capitalista, inclusive. O que é específico da sociedade capitalista não é que ela pode ser destrutiva, é que ela não pode ser outra coisa senão destrutiva. Ou seja, se é que nós pretendemos entreter qualquer ambição de um futuro sustentável, de um futuro em que a humanidade sobrevive e vai reconstituindo as condições para florescer, então a ruptura com a sociedade do capital, a superação da sociedade capitalista, não é negociável. É uma exigência histórica, né? E mais que isso, como a gente veio tratando, absolutamente urgente. O prazo, se é que ele ainda existe, ele é tremendamente curto. Então, tenho muito acordo com a maior parte do que o Eduardo falou agora, mas em alguns aspectos, algumas diferenças, né? Eu vou começar por um detalhe específico, mas que acho que tem alguma importância, que é a crítica ao Michel Louvi, né? Que, além de ser um grande amigo meu, é das pessoas que eu mais respeito nesta área, né? Eu acho que em escritos mais antigos do Michel Louvi, né, sobre questões ecológicas, ele teve um problema
que foi o problema de não buscar fazer um estudo da evolução do pensamento do Marx, né? E tratar afirmações que o Marx fez algumas vezes e outras não, como sendo parte da contribuição do Marx, quando muitas vezes o Marx tinha superado já essas formulações. Então, acho que nos escritos mais antigos do Lovi, acho que tem algum problema de exagerar certas formulações negativas que podem ser encontradas, negativas do ponto de vista socialista, né? Podem ser encontradas na obra do Marx. Agora, eu acho que é preciso reconhecer que outra coisa. Mais recentemente, o Lovi tem evoluído bastante. Inclusive, ele, por exemplo, fez um estudo, uma resenha. Resenha hoje tem outro sentido, né? Então, tem que tomar cuidado com usar a expressão, mas eu estou usando resenha no sentido mais clássico de comentário sobre uma obra, um livro, por exemplo. Uma resenha dos livros do Kohei Saito, né, que é um autor que se aprofundou muito nessa linha do Marx, ecologista, inclusive, né? O Lovi faz uma resenha muito positiva. Eu acho que termina discordando basicamente de uma coisa que eu acho que é de fato um exagero do Saito, né? O Saito conseguiu mostrar que, eu acho que com muita propriedade, que o Marx estava aprofundando a compreensão dos problemas ecológicos do capitalismo, né? E estava buscando incorporar mais essa questão no seu pensamento. Isso acho que é correto, mas o Saito acha que a partir daí dá para dizer que o Marx no final da vida tinha se tornado um comunista decrescentista. Isso eu acho, aí o Saito encontrou no Marx mais do que o Marx pôde escrever, mesmo nas anotações, nos comentários, que o Saito foi um dos grandes responsáveis por trazer para o debate, né? Agora, outra coisa, eu acho que a gente deve reconhecer que há problemas, alguns problemas em formulações que chegaram a ser feitas pelo próprio Marx. Por exemplo, Vanessa, você mencionou a questão das forças produtivas, se não me engano. Acho que o Eduardo mencionou também, né? O crescimento das forças produtivas. Há um texto, mais de um, né? Mas um texto muito famoso do Marx sobre isso, que é o Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política, que resume um pouco a história da humanidade como uma sucessão de modos de produção, e onde o avanço histórico é dado por uma contradição entre o crescimento das forças produtivas e o quadro estreito das relações de produção. Essa formulação foi transformada depois, não pelo Marx, né? Nem pelos melhores marxistas, mas por muita gente, numa espécie de visão padrão, assim, né? Materialismo histórico da formação stalinista e tal, que é uma ideia assim, de que o capitalismo prepara as condições, cria as condições, afinal só falta para o socialismo mudar as relações de poder e de propriedade para, a partir do que foi construído pelo capitalismo, chegar na sociedade socialista, né? Essa é uma visão que existiu muito. Eu não estou dizendo que o Marx tinha essa visão, eu acho que não, mas alguns escritos dele sugerem isso. E há outras coisas também que podem ser consideradas complicadas nas formulações do Marx. O próprio Manifesto Comunista tem algumas, então não vou entrar nos detalhes aqui. Mas o fundamental é que, ao longo da vida, o Marx foi corrigindo certas formulações complicadas, né, ou imprecisas, e eu acho que a gente tem, a partir daí, um legado dele muito mais robusto, que representa um grande ponto de partida para a crítica ex-socialista do capitalismo, inclusive. Não apenas pela razão que o Eduardo falou, né, que às vezes ele estava falando de outras coisas, mas vale também para a questão ecológica. Ele falou também da questão ecológica, né? Mas um exemplo de uma coisa que ele falou, que muitas vezes ele estava se referenciando não às questões ecológicas, mas a questões mais sociais, e que tem muito a ver com a discussão hoje, né? É a crítica que ele faz, já no livro 1 do Capital, nos capítulos sobre cooperação, manufatura e divisão do trabalho e grande indústria, né? Sobre o que são as forças produtivas capitalistas, né? Sobre o que é o progresso
na capacidade produtiva obtido a partir do capitalismo. O Marx tem passagens importantíssimas, né, mostrando como o que está em jogo no progresso técnico nas condições do capitalismo não é simplesmente melhorar a técnica de produção, mas é extrair o máximo de mais valor ou mais-valia. E isso significa organizar a produção com uma disciplina de cima para baixo, transformar, como Marx diz, em passagens muito expressivas, né, trabalhadores em peças de engrenagem, né, enfim, apêndices de máquinas. Então, acho que o Marx demonstrou muito claramente que boa parte do que são as forças produtivas capitalistas são inaproveitáveis numa sociedade socialista, numa sociedade que se pretenda, por exemplo, voltada para desenvolver ao máximo as capacidades humanas, né? É impossível a sociedade querer desenvolver as capacidades humanas ao máximo e organizar a produção de uma forma patronal, para resumir um dos sentidos das forças produtivas capitalistas, da direção de cima para baixo, e assim por diante. Então, essa formulação, ela vale também para as questões ecológicas. Acho que o Eduardo se referiu a isso, provavelmente, acho que tem toda a razão. Também do ponto de vista do impacto ambiental, as forças produtivas capitalistas são, em boa parte, inaproveitáveis. Por algumas razões que o Marx chegou a ver, que ele estava trabalhando, a ruptura metabólica é uma delas, e por outras que ele ainda não estava trabalhando. Por exemplo, o desastre que seria 200 anos depois, o fato de que nas primeiras décadas do século XIX, a Revolução Industrial Inglesa terminou se centrando no uso da máquina a vapor, obtendo o vapor a partir da queima de carvão, né? Portanto, combustíveis fósseis. Então, são forças produtivas inaproveitáveis numa sociedade ecossocialista. O Marx mostrou que estava desenvolvendo a sensibilidade para isso. Então, acho que a gente tem, embora tenha formulações do Marx que serviram de base para as interpretações de que o crescimento das forças produtivas é motor da história e tal, e só basta depois mudar as relações de produção. A gente tem formulações do Marx que mostraram que, no fundamental, ele foi na direção oposta, né, de chamar atenção para os problemas. O Marx foi se tornando, com o tempo, a gente pode dizer assim, mais crítico ao capitalismo. E, nesse sentido, o legado dele é muito mais importante, né, hoje. Eu acho que o Michel tem pleno acordo com isso que eu estou falando aqui. E reconheceria que em escritos mais antigos ele não prestou suficientemente atenção às diferenças de épocas e escritos do Marx. Posso fazer um pequeno adendo de 20 segundos? Porque assim, eu tenho acordo com a existência de um marxismo produtivista. Eu acho que isso é praticamente incontroverso, né? Ele existe, inclusive existe até hoje, né? E inclusive nos causa certas dificuldades importantes, né? Então eu vejo problema apenas na conclusão, no apontamento de um Marx produtivista, como se essa pudesse ser uma característica a qualificar, seja o Marx, seja a sua obra. Se num trecho ou no outro é deixada margem para isso eu acho uma questão menor, mas eu discordo que isso esteja presente no trecho mencionado, professor. Ou seja, se vai defender essa tese, esse não é um bom trecho. E os trechos que eu costumo ver tampouco costumam ser bons trechos. Mas é isso, assim, a minha crítica ao Lovi, evidentemente, não exclui a minha admiração pela figura do Lovi e pela importância dele, né? Inclusive como um desbravador desse tema, né? Isso aí ninguém nunca vai tirar esse mérito dele, que é absolutamente objetivo. Mas é isso, eu acho que talvez essa diferença seja uma diferença importante para limpar o terreno, né? Uma coisa é um marxismo produtivista que lê mal Marx. Outra coisa é atribuir isso com um peso maior do que o devido ao próprio Marx. Mas mesmo isso eu acho pouco importante diante dos temas que a gente está discutindo aqui. Enfim, tem outras coisas mais candentes do que decidir se o Marx é produtivista ou não. Só para precisar, eu não falei que eu acho que em algum momento o Marx chegou a ser produtivista.
O que eu falei é que algumas formulações dele deram margem para essa interpretação. E acho importante salientar como o Saito, por exemplo, e outros autores, né, têm demonstrado que a evolução do Marx foi no sentido de aprofundar a crítica a esses aspectos que poderiam ser interpretados como produtivistas. Não, eu nunca vi o senhor falando mesmo, não. De fato, isso eu vi em outros textos de outras pessoas e não foi assim que eu entendi a sua intervenção. Eu acho também que não teria problema nenhum se a gente olhasse a obra do Marx e chegasse à conclusão que ela deveria ser atualizada em algum ponto, como Claro. foi feito em vários aspectos, justamente porque o marxismo não é uma bíblia que vai ter uma resposta para tudo, mas é um método, né? Um materialismo histórico dialético. Mas eu acho importante distinguir isso que vocês estão apresentando, que é, por um lado, os elementos que estão contidos na obra do Marx, e nesse caso poderia ser que não estivessem, mas há elementos de crítica, como o João estava comentando agora, principalmente no final da sua obra, a essa tendência mais evolucionista da história, mais produtivista, digamos assim. Então, distinguir o que está contido na obra do Marx com o que houve divulgarização do marxismo, como houve em outros temas também. A gente pode falar que há setores marxistas que têm uma tendência evolucionista ou etapista, nessa perspectiva de que primeiro é preciso haver um desenvolvimento capitalista, industrial, urbano, para depois criar essas condições. Então, essa visão etapista, assim como há essa visão também em outros temas, né? No debate sobre opressões, por exemplo, tem os setores vulgares do marxismo para todo mundo, né? Para todos os temas. Mas, gente, o papo tá ótimo e passou rapidinho, mas eu tenho que dizer que a gente tá caminhando pro fim, porque já deu 1 hora. Queria, nessa última rodadinha, essa última provocação, levantar 2 bolas para vocês. Uma é um tema que o João Machado tinha falado lá no começo sobre consciência, porque acho que muitas vezes nesse debate sobre questão ecológica, sobre ecossocialismo, parece que se trata de uma discussão acadêmica. Acho que muitas vezes parece que é um tema para especialistas, muito distante, uma coisa que não se relaciona com a nossa vida concreta, com as tarefas imediatas de ação política, de luta política. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de se estamos nesse cenário de colapso ecológico, de já ter alcançado o ponto de não retorno, pelo menos é isso que eu vi. Digam o que vocês acham sobre isso também. Se a gente está nesse cenário, o que a gente deve fazer, como a gente deve travar essa luta política, considerando que ela não é uma luta escolástica, né, acadêmica ou meramente no terreno da análise. E perguntar para vocês também sobre como vocês veem a construção do ecossocialismo como uma alternativa de futuro, né? Considerando também um momento histórico de longo prazo que a gente vive, em que também muito por conta disso a gente faz esse projeto, né? Que é resgatar a nossa imaginação estratégica e pensar alternativas revolucionárias como uma necessidade concreta no tempo que a gente vive hoje. Eu queria perguntar para vocês sobre isso, sobre consciência, sobre perspectiva revolucionária, sobre ecossocialismo enquanto uma utopia possível. Bom, você olhou para mim, então suponho que começo eu. Bom, vamos lá. É claro que, dada a gravidade e a profundidade do diagnóstico, não tem como não extrair consequências práticas compatíveis com essa gravidade, com essa profundidade. O cenário atual, até onde eu percebo, até onde eu entendo, é um em que nós perdemos um saber fazer política revolucionária. A gente foi deixando pelo caminho um certo repertório que precisaria estar sendo mobilizado agora no momento atual. Para começar a recuperar esse repertório, o que eu venho sugerindo é uma lógica razoavelmente simples. E essa lógica vai mais ou menos assim. O colapso está em curso, não há saída na sociedade capitalista, então o mundo está indo para o vinagre, a sociedade capitalista não tem como dar respostas, portanto precisamos de uma revolução. E não apenas de uma revolução, com prazo. A janela de possibilidade é tremendamente estreita. E isso é uma coisa peculiar do nosso momento, né? Gerações passadas de revolucionários não estiveram tão pressionados pelo tempo como nós estamos hoje. Tá? Então essa é uma lógica muito básica, né? O mundo está indo para o vinagre, na sociedade atual não há respostas e nem podem ter, precisamos de uma revolução e precisamos logo. Então, o que, ao dar consequência prática para isso, o que a gente deve buscar é organizar a nossa política informado por isso.
Quer dizer, a gente não pode ter esse entendimento e pensar assim, putz, mas a revolução não está no horizonte, né? Então deixa eu fazer o que dá hoje. Não, esse tipo de política é um tipo de política, além de suicidária, absolutamente descompassado com o diagnóstico. Então, se o diagnóstico é esse, é preciso encontrar meios de fazer uma política consequente com esse diagnóstico. E se a gente precisa de uma revolução, a gente precisa de uma massa radicalizada. A pergunta, então, não é exatamente o que fazer. O que fazer é uma pergunta de resposta fácil. Precisamos fazer a revolução, né? A pergunta de resposta mais desafiadora é como fazer. Como constituir essa massa radicalizada. E perceba que eu não estou falando em maioria, eu estou falando de uma massa radicalizada. Bom, a partir do momento que a pergunta é formulada nesses termos, a resposta começa a ficar um pouco mais claro. Bom, se a gente precisa de uma massa radicalizada, a gente precisa atuar politicamente como um vetor de radicalização. Não inventando luta nova, escolhendo luta, sendo sommelier de luta. A gente precisa atuar nas lutas que a realidade joga na nossa cara, desde as mais urgentes até as de estendido prazo. A gente não escolhe, a gente trava as lutas, mas a gente trava as lutas com um método diferente, de uma maneira metódica para a radicalização, né? Não estou dizendo que todos vão fazer isso, estou dizendo que os comunistas devem fazer isso. Quem pretende fazer política revolucionária deve atuar no seio das lutas como um vetor de radicalização. E, de novo, não precisa inventar a roda, tá? A gente pode apostar numa formulazinha testada e aprovada, e se a gente fizer isso, a gente já está milhas à frente do que estamos hoje. A gente precisa apostar em formação. Não para a gente se educar, para a gente ficar ilustrado. O esforço de formação tem que ser um esforço de constituição prática nas lutas de um repertório crítico que habilite a classe em luta a refletir a respeito da sua própria realidade, a refletir criticamente a respeito da sua própria realidade, para ela perceber que até mesmo aquele mínimo que ela almeja não é obtenível nessa realidade, que ela não está pedindo nada demais e que nem isso pode ser concedido a ela. Então, o esforço de formação tem que ser um esforço de formação que mire nisso, na constituição desse repertório crítico. E aí não precisa ser academicista, intelectualoide. Para isso é possível mobilizar as categorias, os conceitos, a experiência da vida da pessoa, das vidas das pessoas, né? E a gente precisa apostar no esforço de denúncia. De novo, não é para escrever jornalzinho e ficar distribuindo e se sentir bem que está aplicando uma forma. O esforço de denúncia vai fazer o quê? Vai encontrar meios de reunir, de centralizar as incontáveis infâmias, tragédias da sociedade capitalista, sem precisar inventar, sem precisar exagerar, só recolher, centralizar e botar ao alcance das consciências. Essas consciências que agora vão estar municiadas de outro repertório, né? De outro entendimento a respeito da sua própria realidade. E aí, o que você tem com isso? Você tem a fustigação de uma energia insurrecional, né? Você tem a semeadura de um terreno fértil para a revolução. Nesse caso, entra o esforço de agitação que não entra num vácuo, não entra numa agitação vazia que depois não oferece alternativa para quem eventualmente se radicaliza. Aí o esforço de agitação vai ser o quê? Vai ser o gatilho. Vai ser o gatilho que vai dizer, a cada vez que o cavalo passa selado, vai dizer para as pessoas em luta, olha, tá aí o cavalo, a gente pode montar, a gente tem que montar. Agora, esse esforço precisa ser feito antes. Se o cavalo passa selado e a gente não fez esse trabalho de radicalização, de constituição de prodígios de organização, né, numa veia bem leninista, o cavalo passa selado e não é que a gente não vai querer montar, a gente não vai ter nem condições de montar, né? Portanto, a minha aposta para fazer política revolucionária em meio à ordem, em meio a condições de relativa normalidade institucional, é assim, é buscar metodicamente atuar como vetor de radicalização. Eu acho que tudo isso que o Eduardo falou é muito importante, né? Mas falta alguma coisa. Vamos partir disso. Nós, ecossocialistas, revolucionários, comunistas, como se queira chamar, né? Temos que atuar como vetor de radicalização. Mas também, nesse aspecto, é preciso saber como. E eu acho que a gente tem uma experiência e um debate, né? Também uma experiência, mas sobretudo um debate riquíssimo, exatamente com esse conteúdo que foi feito nos anos iniciais da Internacional Comunista, né?
Internacional Comunista foi fundada, como se sabe, a partir da vitória na Revolução Russa, né? E durante os 2 primeiros congressos havia a ilusão de que a marcha da construção de partidos comunistas e revolucionários era uma coisa muito tranquila, de ruptura com a social-democracia reformista, etc. Tudo isso era muito tranquilo. A partir do 3º congresso, mais exatamente do 3º e no 4º congressos, ou seja, ainda com Lenin presente, né, além do Trotsky e outros, houve a percepção de que a coisa era mais complicada, né, que não se podia deixar de desenvolver uma tática específica para ganhar apoio de massa, para desenvolver a consciência de massa, para permitir que setores os mais amplos possíveis da classe trabalhadora e de setores próximos, populares, desenvolvessem uma consciência anticapitalista, e naquela época se dizia comunista. Hoje a gente deve privilegiar, eu acho, o termo ecossocialista. E essa discussão sobre a tática levou basicamente a 2 conclusões que começaram a ser discutidas no 3º e no 4º Congresso da Internacional Comunista, depois foram retomadas pela oposição de esquerda ao stalinismo e na fundação da 4ª Internacional. Os 2 aspectos casados, eu acho, dessa tática para ganhar as massas são tática de frente única e apresentação, a defesa de reivindicações de transição de um programa de transição. Um ponto de partida muito importante é a constatação de que, no nível mais amplo, mais de massa, as pessoas não aprendem principalmente com formação teórica. É muito importante fazer formação exatamente como o Eduardo falou, mas isso vai atingir uma parte limitada das pessoas que têm mais interesse em discussão teórica. O grosso das pessoas proletárias, da classe operária, dos setores populares, desenvolve sua consciência sobretudo na luta, né? E tem uma aspiração espontânea, muito justificada, de unidade para lutar pelas suas reivindicações, seus objetivos. Daí ser muito importante a tática de frente única, que significa buscar travar lutas importantes em comum, setores revolucionários junto com setores reformistas, e ao mesmo tempo disputar a direção dessas lutas e a consciência de massa. Hoje no Brasil fala-se muito como se política de frente única fosse apoiar o Lula. Não há coisa mais ridícula do que isso, não? Pode até que seja necessário votar no Lula para evitar a eleição do Bolsonaro, como foi da última vez, ou um outro qualquer. Mas a essência da tática de frente única é disputar a consciência, a orientação política, a direção do processo. Não é abdicar de ter uma posição própria, como boa parte da esquerda, que não se quer muito reformista, mas no fundo está sendo, faz hoje, né? Um elemento importante para disputar essa consciência é justamente a questão de que reivindicações enfatizar. O Eduardo falou bem, nós não devemos inventar nada que não seja necessário. A gente deve apostar em reivindicações que sejam sentidas como necessárias, o mais amplamente possível. Agora, essas reivindicações, muitas vezes, só são viáveis com a superação do capitalismo, com a ruptura revolucionária, ou, para ser mais preciso, pós-ruptura revolucionária. Não são viáveis enquanto estivermos no interior do capitalismo, sob a lógica da acumulação de capital. Então, essas reivindicações, nós temos que apostar nelas, mobilizar que haverá uma percepção muito ampla de que elas são necessárias e, no processo, vai sendo construída a percepção de que, para viabilizá-las, é preciso romper com o capitalismo. Não é que a gente faça as reivindicações apenas para denunciar que o capitalismo é incapaz de atendê-las. Isso faz parte, né? Fazemos as reivindicações porque elas são de fato necessárias e são percebidas como necessárias. E nós queremos a vitória delas. Agora, no desenvolvimento do processo, será preciso mostrar, e a própria experiência de luta vai contribuir para isso, que elas só poderão ser vitoriosas com uma ruptura revolucionária, né? Eu acho que, é claro que a situação hoje é muito diferente, mais complexa do que era nos anos 20 ou 30 do século XX, quando essa discussão foi desenvolvida na Terceira Internacional Comunista, depois na oposição de esquerda, na fase inicial da Quarta Internacional. A situação hoje é muito mais complexa. Mas, por outro lado, nós temos vantagens, né?
os setores que têm naturalmente a tendência de se opor ao capitalismo são mais amplos. Vão muito além do que a gente pode chamar de classe operária tradicional, proletariado, como entendido classicamente. Inclusive porque a luta não será apenas por questões econômicas ou por questões ecossocialistas, mas também contra todas as formas de opressão e vai... Então, nós temos a possibilidade de construir um sujeito revolucionário mais amplo. Ora, boa parte dessas lutas que têm o caráter de reivindicação de transição, elas são reconhecidas como importantes até pelos setores reformistas ou alguns setores burgueses. Por exemplo, a luta contra os combustíveis fósseis, né? Mas é evidente que isso é uma luta, é uma reivindicação de transição. Isso não é viável no capitalismo. Nós queremos chegar a isso. E chegaremos, se formos bem-sucedidos, a partir da ruptura com o capitalismo. Então, para concluir, eu acho que eu estou falando demais, mas eu acho que essa maneira de o Eduardo colocar as coisas, ela é boa, mas ela conviria completá-la com essa questão. Nós temos que fazer formação, desenvolver também formas de agitação, sem dúvida, mas temos que fazer isso no interior de um esforço para unificar os setores que se opõem ao capitalismo, todo mundo que sofre com a exploração e opressão, e com a opressão ecológica que o capital também nos faz, né? Lutar pelos objetivos mais sentidos, né? É importante também que a gente inclua nisso questões mais imediatas, que podem já ter algum sucesso dentro do capitalismo, embora em si mesmas tenham muito pouco significado, como o Eduardo mostra bem, por exemplo, nesse último livro. Né? Coisas locais, contra a construção de um aeroporto, por exemplo, em um determinado lugar, ou contra a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Né? É difícil, mas é possível. Era possível, não sei se ainda é, mas talvez ainda seja possível evitar. Isso mesmo não vai evitar a catástrofe climática. Mas se a gente consegue vitória nisso, isso reforça a consciência de classe, consciência de que é possível vencer o capitalismo. E eu termino com isso, talvez porque o aspecto mais difícil a ser enfrentado não é tanto o aspecto de convencer que romper com o capitalismo é indispensável. O aspecto mais difícil é convencer que isto é possível. E toda vitória, mesmo numa luta parcial, contribui para essa questão. Então é isso, eu acho que o Eduardo falou coisas muito importantes, mas acho que seria bom completar mais ou menos do jeito que eu sugeri. Eu só quero dizer que eu não discordo da maneira como foi completado. Ótimo. A gente adoraria ficar mais, porque a gente acabou entrando num tema que eu particularmente me interesso muito, que é o caminho para a revolução, né? A gente tá falando sobre isso. Mas já deixo o spoiler para quem se interessar sobre estratégia e tática, que está previsto aí para os nossos próximos episódios. Um dos próximos vai ser esse tema. E agradecer muito a participação aí, Eduardo Sabarreto, João Machado. Muito obrigada mesmo, é sempre bom fazer o debate entre revolucionários. A Rádio Rastilho é produzida por mim, Vanessa Monteiro, pela Natália Rose, pela Fernanda Martim, que faz a parte de comunicação, a Ana Rodrigues e Marte Pereira, que fazem a edição de som. Para esse episódio, a gente contou com apoio na pesquisa também do Pedro Gava e do Breno Nascimento. Além disso, a gente está fazendo a gravação aqui no estúdio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Se você ouviu até aqui, agradeço demais. E é isso, gente. Valeu. Vai ser o último episódio do ano, mas em janeiro tem mais.